A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo, estudaremos nossa 8ª lição da IBD, cujo título é Confessando e Abandonando o Pecado. Veremos o que significa confessar os pecados e o amparo bíblico deste ato. Trataremos também do perigo do pecado não confessado, dos seus males e consequências. E, por fim, abordaremos que a confissão do pecado é um caminho de cura e restauração. A confissão do pecado é quando reconhecemos diante de Deus e dos outros aquilo que fizemos de errado. A palavra confessar vem de palavras antigas que significam reconhecer ou admitir. No Antigo Testamento é como se estivéssemos estendendo a mão e admitindo algo que fizemos de errado. No Novo Testamento, a palavra confessar significa concordar com algo. É como dizer, sim, eu fiz isso, quando sabemos que é verdade. Quando confessamos nossos pecados, estamos sendo honestos com Deus e com nós mesmos. Por exemplo, o Salmo 32:5 na Bíblia diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A Bíblia ensina que confessar os nossos pecados é fundamental para receber o perdão de Deus. O Salmo 32:5 e 1 João 1:9 nos dizem que quando confessamos nossos pecados, Deus nos perdoa. Jesus ensina que se tivermos alguma coisa contra nosso irmão, devemos resolver isso antes de apresentar a nossa oferta. Mateus 5:21-22. A Bíblia nos mostra que a confissão de pecados é essencial para uma vida de comunhão com Deus. Por exemplo, no livro de Neemias, o povo de Deus confessou seus pecados antes de orar a Deus. Neemias 1:6. E Salmo 66:18 nos lembra que se guardarmos pecados em nossos corações, Deus não nos ouvirá. Jesus contou uma história sobre 2 homens que foram orar. Um fariseu que se achava justo e um cobrador de impostos que confessou seus pecados. Jesus ensinou que o cobrador de impostos que confessou seus pecados foi aceito por Deus. Lucas 18:9-14. A Bíblia nos diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:10-12. Provérbios 28:13 nos diz que quem confessa e deixa os seus pecados alcançará misericórdia. Ao confessarmos nossos pecados, recebemos consolo para nossa alma e nossa vida espiritual é restaurada. Em Provérbios 28:13 é enfatizado que aquele que esconde seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e o abandona encontrará misericórdia. Em 1 João 1:9 nos é dito que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Gênesis 3:14-19 nos mostra que Adão e Eva enfrentaram consequências graves por seu pecado. A carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 12-14, afirma que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão, e com ele veio a morte para todos, porque todos pecaram. Davi cometeu adultério com Batseba e foi responsável pelo assassinato de Urias, marido dela. Por causa disso, Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo, e Davi teve que enfrentar consequências dolorosas de seu pecado. De acordo com 2 Samuel 12:10-12, Deus disse a Davi que a espada não se afastaria de sua casa, o que significa que sua família sofreria as consequências de seus pecados. Isso se tornou evidente em sua própria família, com tragédias como a rebelião de Absalão e a morte de seu filho recém-nascido. Nos capítulos 11 e 12 de 2 Samuel, vemos o conflito interno e o profundo arrependimento de Davi. Ele viveu com um senso de culpa que o atormentava e isso levou a gemer em angústia. Davi experimentou as consequências morais e espirituais de seu pecado ao tentar escondê-lo e não confessá-lo. O Salmo 32 reflete a dor que Davi sentiu enquanto tentava esconder seu pecado. Ele descreve como seu silêncio o enfraqueceu e o deixou sem vigor espiritual. Mas Davi eventualmente confessou seu pecado a Deus, como vemos no Salmo 51. Ele reconheceu completamente seus erros e buscou o perdão de Deus, pedindo para ser purificado de sua iniquidade. Por fim, o último tópico da lição nos mostrará que a confissão do pecado nos trará um caminho de cura e restauração, pois conforme a orientação da Bíblia, quando pecamos, devemos confessar nossos pecados a Deus em primeiro lugar. Somente Ele pode perdoar nossos pecados, e é através de seu Filho, Jesus Cristo, que recebemos esse perdão. Um exemplo disso é o encontro de Jesus com a mulher pecadora, registrado em Lucas 7:48. Ele lhe diz que seus pecados foram perdoados, demonstrando que apenas ele tem autoridade para perdoar os pecados.
Jesus também nos ensinou a orar pedindo perdão ao Pai Celestial. Na oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso, dizemos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Portanto, confessar nossos pecados a Cristo é essencial para recebermos perdão e a purificação que ele oferece por meio de sua obra redentora na cruz. Ao confessar nossos pecados, estamos entregando a Deus todas as nossas preocupações e carregamentos, deixando para trás o peso da culpa e da vergonha e recebendo o perdão e a paz que só Ele pode nos oferecer. Essa libertação interior nos traz um verdadeiro descanso para a alma. Nos sentimos livres das correntes do pecado e da condenação e experimentamos a alegria e a serenidade que vem do perdão divino. Estamos assim permitindo que Ele restaure nossos relacionamentos e nos guie em um caminho de perdão e santidade. Portanto, não devemos temer confessar nossos pecados a Deus, pois é nesse ato de humildade e arrependimento que encontramos verdadeiro consolo e descanso para a nossa alma. E é aí que experimentamos o amor e a graça abundante de Deus, que nos restauram e nos renovam por completo. Esperamos que esta síntese de nossa próxima lição tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola bíblica dominical bem pertinho de sua casa. Na próxima sexta-feira, mais um vídeo inédito abordando o capítulo de número 5 do Apocalipse, onde falaremos sobre o livro selado com 7 selos. Não perca, assiste, compartilhe. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.